Olá pessoal, meu nome é Marcos Ferreira, eu sou médico urologista e vim aqui hoje trazer uma mensagem para vocês sobre as questões relacionadas à saúde do homem. Como vocês sabem, nós estamos no mês de novembro e é o mês que nós falamos sobre o Novembro Azul. Pouca gente sabe, mas o Novembro Azul ele foi criado, na verdade, no início desse século, por volta de 2002, 2004, na Austrália. E se espalhou pelo mundo através do Movember, que unia a figura do mustache, que era o bigode, um símbolo masculino, com o mês de novembro. E por que o mês de novembro? Bem, a convite do nosso IB Saúde, parceiro do Instituto da Próstata, que nós fazemos parte, junto com o IB Social e o IB Escola, nós queremos trazer todas as informações que se referem a essa grande celebração do mês de novembro, a celebração da saúde do homem. Por que ela é tão necessária? Ela é tão necessária porque hoje, para quem tem, por exemplo, um casal de filhos, a gente sabe que o menino, só por ser menino, ele tem uma chance de viver em média 10 anos a menos que a irmãzinha dele. E por que ele tem que necessariamente ter 10 anos retirados da vida dele? Não há motivo para isso. A gente sabe que existem diversos condicionantes sociais, políticos, econômicos e culturais que acabam, de fato, dificultando para que esse menino, para que esse homem, que vai se tornar um homem, esse menino que vai se tornar um homem, para que ele realmente possa viver a vida dele em plenitude, tendo as mesmas oportunidades e as mesmas expectativas que a irmãzinha dele, que também vai se tornar uma mulher. Essa mulher já recebe, desde a década de 60 aproximadamente, no Brasil, a ação de uma série de políticas de saúde, que não são só políticas de saúde, são políticas educacionais, são políticas sociais, são políticas que visam aumentar a vida dessas mulheres, a expectativa de vida delas, a qualidade de vida delas e, principalmente, reduzir a mortalidade de mulheres. Reduzimos dessa forma, desde a década de 60, a mortalidade de mulheres, por exemplo, por câncer de colo de útero. Não significa que ainda mulheres não morram por câncer de colo de útero, mas morrem muito menos do que morriam lá atrás. Da mesma forma, a gente tem a mesma luta e a gente tem uma parceria também com o Instituto da Mama para reduzir a mortalidade de mulheres por câncer de mama. Por quê? Porque lá atrás não havia nem acesso direito, nem um acesso amplo aos aparelhos, por exemplo, de mamografia. Hoje a gente tem conseguido ampliar muito mais esse acesso e, com isso, fazer a detecção precoce de doenças e possibilitar que essas mulheres possam ter, a partir do diagnóstico precoce, a chance de cura. O mesmo pensamento, exatamente o mesmo pensamento, nos surgiu no ano de 2007, quando eu conversei pessoalmente com a doutora Mayra Calef e disse para ela: doutora Mayra, nós vamos copiar o seu modelo. Nós vamos fazer um modelo de saúde para o homem em que nós possamos trazer um símbolo para a saúde masculina. E qual era o símbolo que nós podíamos trazer? A próstata. Por quê? Porque só homem tem próstata. Então, a partir da questão das doenças da próstata, e principalmente pelo câncer de próstata ser a segunda causa de morte por câncer entre homens no Brasil e no mundo, a gente usa essa simbologia para que isto realmente se torne o grande chamativo, o grande chamariz de toda a questão da saúde do homem para essa temática. O que nós estamos obtendo desde então? Quando nós começamos em 2007, nós tínhamos em média 30 mil diagnósticos de câncer de próstata no Brasil, por uma estimativa que já naquela época era de aproximadamente 400 mil casos novos de câncer. Hoje,
em 2024, né, quase 20 anos depois, nós temos o dobro, mais do que o dobro disso. Nós estamos diagnosticando em torno de 70 mil novos casos de câncer de próstata a cada ano. Claro que isso só foi possível porque houve a união de toda a sociedade. Isso não é nunca o trabalho de uma só pessoa, mas o trabalho de diversas pessoas que buscam, através de conscientização, através de ações de educação, através de ações de assistência e através de ações de pesquisa, trazer o máximo possível de informação e assistência que, ao final de tudo, possam possibilitar mais do que qualquer coisa o acesso das pessoas aos meios de diagnóstico precoce. Então nós esperamos que o trabalho do INPROS, agora cada vez mais aliado a boas instituições, como são o IB Saúde, o IB Social e o IB Escola, a gente possa magnificar o nosso alcance, o alcance da nossa informação, e assim chegar a mais pessoas a conscientização da necessidade de que, sim, o homem deve se cuidar, da mesma forma que o homem deve ser cuidado. Nós ainda temos dificuldades muito grandes da compreensão de cada homem em relação aos cuidados da sua própria saúde. E isso é exemplificado até por estudos. Eu gosto sempre de citar um estudo americano que mostrou que, no intervalo de um ano, 87% dos homens levaram o seu carro ao mecânico para fazer alguma manutenção, enquanto apenas 4% deles foram fazer a sua revisão da sua saúde com o seu médico. Então nós precisamos inverter as prioridades masculinas para que a saúde de um homem seja também a sua prioridade, como já é, eu tenho certeza, a prioridade para a sua família. Né? Quantas e quantas mulheres hoje não são responsáveis, né, ou são de fato responsáveis pela marcação das consultas desses homens, pelo acompanhamento deles até o médico, pelo acompanhamento, inclusive, dos resultados dos exames. Eu vejo isso em casa, eu vejo isso nos meus pacientes, eu vejo isso dentro dos próprios estudos. Um estudo da Universidade de São Paulo mostrou que 94% dos homens que aguardavam uma consulta num ambulatório de urologia, aquela consulta tinha sido marcada por uma mulher. Fosse a esposa do paciente, a irmã do paciente, a filha do paciente, a nora do paciente, a neta do paciente. Então a gente sabe da importância tremenda do papel feminino, do papel da mulher, também no cuidado da saúde do homem. E a gente espera que essa mensagem possa fazer chegar até vocês esse nível de consciência, que no fundo, a questão da saúde do homem é uma questão da família, é uma questão que envolve a todos nós. E só uma curiosidade final, por que o Novembro Azul? Porque no dia 17 de novembro é considerado, em nível internacional, o Dia Mundial de Prevenção e Combate ao Câncer de Próstata. Então é por isso que nesse dia a gente tem justamente a comemoração máxima, o ápice do mês de novembro, que é o nosso mês da saúde do homem. Eu quero deixar o meu muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo encontro. Pessoal, quero aproveitar o momento agora para trazer para vocês um pouquinho mais do conhecimento sobre essa questão das doenças da próstata. Eu, desde que terminei a minha graduação em medicina na URGS e fui depois fazer a especialização em urologia no Hospital Conceição, quando eu voltei para o mestrado e o doutorado, eu comecei na URGS a pesquisar cada vez mais sobre as doenças da próstata, em especial o câncer de próstata. E a gente vai descobrindo ao longo desse tempo todo de estudo que existem questões que vão além da simples menção do que a população recebe de informações sobre a próstata, principalmente a preocupação central que é o câncer de próstata.
Mas a próstata, na verdade, ela é uma glândula que fica localizada logo abaixo da bexiga. Essa glândula passa por dentro dela o canal da urina que segue e depois sai pelo pênis. Então, é obrigatório que a urina, ao ser esvaziada a bexiga, tenha que passar no homem pela próstata. Essa glândula funciona como um funil. Se essa glândula tiver qualquer nível de adoecimento, seja ele o câncer de próstata, que é uma transformação maligna da glândula, seja um crescimento benigno dessa glândula, que a gente chama normalmente de hiperplasia, ou seja, uma doença inflamatória dessa glândula, que a gente chama de prostatite, quaisquer dessas três doenças podem vir a apertar o canal da urina, fazendo com que a bexiga tenha que fazer mais força para poder mandar a urina adiante e o paciente poder esvaziar o seu xixi. Então, por isso que a gente sempre, quando fala sobre doenças de próstata, a gente traz à luz os sintomas dessas doenças. Mas eu preciso deixar uma coisa muito clara. Existem condições, como o próprio câncer de próstata, que pode começar a crescer na periferia dessa glândula e até que ele atinja um tamanho considerável, ele não vai dar sintomas no canal da próstata. E o paciente, então, dessa forma, pode ter já um câncer de próstata em crescimento, sem que ele tenha sintoma algum. E ele não vai saber se ele não fizer uma avaliação preventiva, uma avaliação precoce, uma avaliação de rotina com o seu urologista. Por isso que a gente usa também o mês de novembro para ser o mês de chamamento dos homens para a consulta urológica. O que acontece então quando o paciente consegue ter a percepção de algum sintoma? Via de regra, se a próstata inflamar muito, se a próstata crescer muito e trancar o canal da urina, ou se o câncer da próstata crescer e chegar até a área central da próstata, esse paciente vai ter sintomas que a gente chama de sintomas obstrutivos. A bexiga dele vai ter que fazer muito mais força para que essa urina saia. E isso se traduz entre vários tipos de sintomas. Um dos principais sintomas é o paciente que acorda à noite para fazer xixi. Normalmente a gente aceita que um homem possa acordar até uma vez à noite para esvaziar a bexiga. Mas se ele vai 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes levantando à noite para ter que ir fazer o xixi, isso já significa que há uma alteração importante na função da bexiga desse paciente, possivelmente em decorrência de alguma doença da próstata dele. Uma outra questão que a gente pode ter como sintoma é a percepção de que esse homem chega para urinar e ele fica ali fazendo o que a gente chama de pescaria. Ele fica esperando até que venha a vontade de fazer xixi. De repente vem a vontade e ele consegue fazer o xixi. Ou seja, ele tem uma hesitação, ele demora para começar o jato miccional. Isso também é um sintoma que pode remeter a uma doença da próstata. Mais um sintoma que o homem pode aparecer, que o homem pode apresentar, é um sintoma relacionado à sensação do que a gente chama de jato à prestação. O que é o jato à prestação? A gente chama, medicamente, é chamado jato intermitente. O paciente chega para urinar, sai um pouco de urina e para. Mais um pouco de urina e para. Mais um pouco de urina e para. Então esse jato intermitente também é um sinal de que esse homem possa estar apresentando uma doença da próstata. Uma outra manifestação muito clara para muitos homens é o próprio calibre do jato urinário. Todo homem sabe e tem o hábito de ver como é o jato dele na hora que ele está urinando. Se ele percebe que aquele jato está mais fino, está mais difícil, está um jato muito fraquinho, ele vai referir isso.
E isso já pode também ser um sinalizador de que algum problema da próstata pode estar acontecendo. Temos pelo menos mais 2 outros sintomas que a gente não deve esquecer. Um desses sintomas é a urgência para urinar. Pacientes que estão chegando em casa, colocam a chave na porta e pensam no banheiro. Tenho que ir no banheiro. De repente, ele tem que sair correndo, porque se ele não sair correndo para esvaziar a bexiga, quando vê, ele acaba se urinando. Então, esse escape de urina, a gente chama, quando vem acompanhado da urgência, a gente chama de urge-incontinência. Essa urge-incontinência também é uma manifestação de que possa ter alguma coisa errada no sistema de esvaziamento da bexiga por alguma obstrução da próstata. E, por fim, homens que acabam tendo que urinar com um intervalo de tempo muito curto. Então, o sujeito acabou de urinar, vai lá tomar cerveja com os amigos. A primeira coisa que ele faz quando chega no bar é procurar onde é que está o banheiro. Por quê? Porque ele sabe que ele vai começar a tomar cervejinha, meia hora depois ele já vai ter que fazer o primeiro xixi. Daqui um pouco, mais meia hora, de novo vai no banheiro. Ou seja, ele vai com intervalos de tempo inferiores a 2 horas, tendo que urinar. Então, essa frequência aumentada de urina também é um sintoma importante de um paciente que tenha algum problema no seu esvaziamento urinário. Normalmente, isso acontece porque esse homem, por ter uma obstrução no canal urinário dele, por uma obstrução da próstata, ele vai esvaziar a bexiga, mas ele não consegue esvaziar toda a bexiga. Fica urina ainda dentro da bexiga. Existe uma sobra de urina. A gente chama essa sobra de resíduo pós-miccional. Essa sobra de urina, ela vai ter que ser esvaziada em algum momento. E esse algum momento pode ser dali 15 minutos, dali meia hora e assim por diante. Por isso que é tão importante que a gente também fique alerta em relação aos sintomas da próstata, os chamados sintomas que antigamente a gente chamava sintomas prostáticos. Hoje, a gente já sabe que não são só sintomas da próstata em si, mas sintomas do trato urinário inferior que podem envolver também doenças exclusivas da bexiga, mas que na maioria das vezes, nos homens, tem alguma relação com a doença prostática. Então, espero ter contribuído com vocês hoje um pouquinho mais de conhecimento sobre como a próstata funciona e quais são as suas doenças relacionadas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a questão do câncer de próstata. O câncer de próstata, ele é uma doença muito séria. Por quê? Porque ele pode levar o indivíduo à morte. Ele tem um grau de malignidade que a gente normalmente estabelece entre grau 6, e depois eu posso explicar isso em mais detalhes, e o grau acima de 8, por exemplo. Então, quando nós graduamos o câncer de próstata, nós podemos graduar isso do ponto de vista daquilo que o patologista está vendo numa lâmina, daquilo que foi retirado como biópsia, mas também nós podemos graduar o tamanho do câncer pelo exame de toque, por exemplo, sabendo se só tem um lado da próstata com um caroço ou se tem os 2 lados da próstata com um caroço de câncer. Outra forma que a gente tem também para avaliar a questão do câncer de próstata é através de um exame muito simples, que é o exame de PSA, é uma coleta de sangue. Então, o exame de PSA, de fato, é hoje um dos exames mais utilizados para a detecção precoce do câncer. Não que esse exame seja só alterado por questões de câncer. O PSA, que é um exame de sangue, ele não é considerado um exame específico do câncer de próstata, mas sim um antígeno prostático específico. Ou seja, qualquer doença da próstata pode vir a alterar, elevando esse PSA a partir de algum grau de alteração da glândula. Por exemplo, existem pacientes que só pela inflamação da próstata liberam mais PSA dentro da corrente sanguínea, fazendo com que os níveis pareçam de forma muito anormal e possam até levantar uma suspeita de câncer.
Por outro lado, nós sabemos também que homens com a próstata em crescimento benigno, quanto mais essa próstata cresce, mais chance tem de ter um volume maior de produção de PSA. O que é o PSA? O PSA, na verdade, é uma substância produzida dentro da próstata e que tem por missão, na hora que o indivíduo vai ejacular, ele ejacula com essa substância, juntando os líquidos da vesícula seminal, que são duas glândulazinhas atrás da bexiga, e mais o líquido da próstata junto com os espermatozoides, que é a pequena porção de menos de 1% desse conteúdo. Pois o que acontece? Quando ele ejacula um gel. Esse gel fica difícil para o espermatozoide nadar nele para poder chegar até o óvulo. Então, o PSA, que é uma seminogelina, uma enzima, ele consegue quebrar as áreas de geleia, vamos dizer assim, as áreas que deixam o esperma mais denso, mais gelatinoso, e fazem com que ele fique liquefeito, ou seja, o esperma vira líquido. No líquido, o espermatozoide consegue nadar mais facilmente para chegar até o óvulo. Então, existe uma propriedade específica do PSA no sentido de cumprir uma missão na reprodução humana. Todavia, mínimas quantidades dessas substâncias são percebidas no sangue de forma normal. É tão pouco que a gente gradua em nanogramas por decilitro, milionésimo da grama. Por outro lado, se o paciente tem um PSA elevado e ele tem uma constante elevação desse PSA ao longo do tempo, a gente pode imaginar que ele eventualmente esteja desenvolvendo um câncer de próstata. Só o PSA sozinho pode me dizer isso? Claro que não, mas o PSA pode me trazer a suspeita de que exista um câncer em desenvolvimento. Aí nós vamos aliar outras ferramentas. Que outras ferramentas nós temos para colocar dentro dessa nossa estratégia de detecção precoce? Uma das principais é o exame de toque retal. O exame do toque, ele nos possibilita perceber anomalias, anormalidades no tecido prostático, na parte que está em contato com o intestino, que está em contato com a área do reto e do ânus ali. Então, quando eu consigo tocar a próstata, eu consigo perceber se ela é amolecida, se o tecido é mais fibroso, ou se eu tenho uma alteração como se fosse um osso, um caroço. Essa alteração, quanto mais dura for, mais chance tem de que eu tenha, de fato, um câncer de próstata detectado pelo exame de toque. Fizemos mais ou menos 10 anos de estudos nas quinzenas da próstata no Hospital de Clínicas, no período que eu fazia o meu mestrado e o meu doutorado lá na URGS. E nós sempre tínhamos o mesmo resultado ano a ano. A cada 1.000 homens que nós chamávamos, em torno de 15% desses homens tinham ou alteração do PSA, ou alteração do toque, ou alteração das duas coisas, do PSA e do toque. Todos eles nós mandávamos a biópsia de próstata. E o que nós encontrávamos? Nós encontrávamos entre 3% e 5% de todos esses homens a presença do câncer de próstata. E no momento em que se detectava isso, a gente, obviamente, tinha que oferecer todo um arsenal de tratamentos, a depender do tipo de câncer, como eu falei para vocês, se ele era menos maligno, né, o tipo 6, ou se ele era mais maligno, acima do tipo 8, né, a gente sempre vai ter alguma forma de oferecer um tratamento específico para o tipo de câncer e principalmente para o tipo de paciente com que nós estamos lidando. Porque as pessoas não são todas iguais. Nós vamos ter pacientes que vão ter tumores de próstata que são de crescimento muito lento e já são pacientes muito velhinhos.
O que nós vamos fazer nesses casos? Nós vamos, na maioria das vezes, observá-los. O que nós vamos fazer, por outro lado, num câncer de próstata que seja mais agressivo, por exemplo, tipo 8, e que seja num paciente jovem? Eu tenho que oferecer, se esse paciente tiver condições de ser submetido a uma cirurgia, eu tenho que oferecer para ele a chance de retirada dessa doença de forma completa, para que ele não vá vir a morrer por esse câncer. Eu sempre gosto de lembrar para os meus pacientes que de cada 5 casos que a gente detecta o câncer de próstata, 4 são suspeitos através de uma elevação do PSA. Mas um caso em cada 5, o exame de PSA é normal. Então, só o exame de PSA não consegue me dar uma forte suspeição da doença, em termos de ser uma avaliação mais completa. Se eu quero ter uma avaliação mais completa, eu tenho que oferecer para o paciente a possibilidade dele fazer o exame de toque. Se ele não quiser fazer o exame de toque, ninguém é obrigado a fazer esse exame, a gente sabe que tem muito preconceito sobre isso, ele tem outras alternativas. Entre essas outras alternativas, a principal é a ressonância nuclear magnética, onde a gente faz um estudo, chamado estudo multiparamétrico da próstata, e consegue, através deste exame, ver áreas na próstata que, inclusive, nós não conseguimos tocar. Sempre entendendo que 80% das vezes, os tumores de próstata se localizam em áreas que a gente consegue tocar. Mas em 20% das vezes, pelo menos, ele pode se situar em áreas que o nosso dedo não atinge. Então a gente não tem como descobrir pelo exame de toque. Nesse sentido, a ressonância nuclear magnética é uma excelente ferramenta para nos auxiliar no diagnóstico precoce. Espero que eu tenha elucidado um pouco mais para vocês sobre os métodos de diagnóstico e num próximo encontro vamos conversar um pouco mais sobre os tratamentos do câncer de próstata. Muito obrigado pela sua atenção. Olá, eu sou a Ana Mena Barreto, nutricionista, fisioterapeuta, especialista em saúde pública, mestre em ciências médicas e hoje estou aqui como convidada pelo IB Saúde, IB Social e IB Escola, representando o INPROS, o Instituto da Próstata, como vice-presidente do Instituto da Próstata. Então, esse instituto trabalha há mais de 16 anos com prevenção, orientação e tratamento das doenças da próstata. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de alimentação, qual é o impacto da nutrição na saúde em geral, na saúde do homem e na prevenção de doenças. Eu, como nutricionista clínica, com ênfase em nutrição funcional e saúde integrativa, vou falar um pouquinho para vocês como é que a gente pode programar a nossa saúde para termos mais qualidade de vida e longevidade. Hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito da saúde do homem e a associação da alimentação preventiva e longevidade saudável. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o impacto da alimentação na saúde como um todo. Para contextualizar um pouquinho, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Eu gostaria que cada um de vocês respondesse. Quantos anos você tem? Quantos anos você pretende viver? Eu tenho um projeto de viver 100 anos ou mais, mas cada um faz aí sua continha. De que maneira você quer viver esses anos? Expectativa de vida mundial é em torno de 73,4 anos. Essa expectativa de vida no Brasil é um pouco maior, é um pouco mais aumentada. Agora com a pandemia, teve uma diminuição nessa expectativa de vida, mas já começou a aumentar. Fazendo essa continha, a expectativa de vida saudável é em torno de 63 anos e pouco. Então, se a expectativa de vida total é em torno de 73 anos e pouco,
as pessoas vão viver durante os 10 últimos anos com uma qualidade de vida ruim, com o aparecimento de algumas doenças, com o agravo de algumas doenças. Então, está na hora de você escolher. Você quer viver do jeito que está aparecendo aqui a primeira imagem, com qualidade de vida, aproveitando os seus anos, ou simplesmente sobrevivendo, com algumas complicações, com hospitalização, sem qualidade de vida. Então, aqui nós temos, nessa tabelinha, alguns dados que falam da distribuição e como está a expectativa de vida no Brasil. Então, nós vemos aqui na tabelinha que as mulheres, elas vivem mais do que os homens. Na distribuição das regiões do Brasil, em todas elas, as mulheres têm uma sobrevida maior, uma expectativa de vida maior. E isso não se dá por acaso. Tá? As mulheres, elas procuram mais os serviços de saúde, elas fazem diagnósticos mais cedo, elas se cuidam mais, elas estão menos expostas aos riscos e, consequentemente, elas têm uma condição de saúde melhor. O envelhecimento saudável, ele pode e deve acontecer. O passar dos anos, o passar do tempo vai acontecer para todo mundo. É uma condição que não tem, não tem como a gente mudar, mas a maneira como a gente vai estar envelhecendo, sim, a gente consegue modificar. A Organização Pan-Americana de Saúde tem um programa, um projeto, um plano de estratégias sobre a década do envelhecimento saudável, que compreende os anos de 2021 até 2030. Então, são uma série de ações e programas, como, por exemplo, o combate ao etarismo, algumas outras ações para que as pessoas consigam ter uma melhora no seu envelhecimento. Falando em envelhecimento, um ponto importante é que até 2030, a expectativa é que 1 a cada 6 pessoas tenham 60 anos ou mais. Então, essa pirâmide está aumentando, a base dessa pirâmide está aumentando. A população idosa, caracterizada por 60 anos ou mais, é uma população bem heterogênica, porque a partir de 70 anos já é considerado idoso, mas tem muita diferença do idoso de 60, de 70, de 80, então é uma faixa muito grande e para cada faixa a gente tem que ter um olhar especial, atualmente se divide essa população em idosos novos, que são até 79 anos, e idosos longevos, que são de 80 anos ou mais. Junto com o aumento da expectativa de vida, há o aumento também das doenças crônicas não transmissíveis, entre elas as doenças cardiovasculares, o diabetes e outras, as doenças neurodegenerativas que impactam bastante na qualidade de vida. Não tem como a gente falar em longevidade e qualidade de vida sem mencionarmos as Blue Zones, as zonas azuis. Essas zonas, elas estão espalhadas em 5 regiões distribuídas ao redor do mundo e com características heterogêneas em relação à sua posição geográfica, mas com características muito similares em relação ao estilo de vida. Então, elas se situam no Japão, na Sardenha, na Califórnia, na Grécia, na Costa Rica, onde em cada região há pessoas com mais de 100 anos vivendo uma vida com qualidade, com independência, morando sozinhas. E essas regiões, elas têm como característica comum também a parte de sociabilidade dessas pessoas.
a parte de propósito, a parte de utilidade. Então, são idosos bem longevos que moram muitas vezes sozinhos e que conseguem fazer todas as suas atividades e conseguem ter independência. Algumas características comuns dessas regiões são essas 9 características, né? Entre elas, muitas características de estilo de vida, de como encarar a sua vida, seu propósito. Também em relação à alimentação, a regra dos 80%. Nunca se alimentar 100%, sempre sair de uma refeição com um pouquinho de folga, né? Não é que vai sair com fome, mas como que se quisesse comer um pouquinho mais, então deixar aquele espacinho, que isso se traduz também em melhora da saúde. Então, essas zonas, elas têm como meta, né, e como objetivo priorizar algumas coisas. Então, em relação ao consumo de álcool, evitar consumo de álcool, priorizar a convivência com a família, com os amigos, cultivar e exercer a espiritualidade, valorizar as companhias, priorizar uma dieta mais baseada em vegetais, com menos produtos industrializados, com menos consumo de carne vermelha. Para ter uma ideia, essas regiões elas costumam consumir carne vermelha 5 vezes ao mês, né? O que para nós aqui gaúchos é muito pouco. Tem pessoas que consomem 5 vezes por semana ou mais. Então, esse consumo de carne vermelha também acaba tendo um impacto maior, assim, nessas questões de doenças, de probabilidades de aparecimento de algumas doenças. Falando um pouco na prevalência do câncer de próstata, né, ele é o segundo tipo de câncer que mais mata, que é mais prevalente nos homens. Ele só fica atrás do câncer de pulmão. E estimativas falam que 1 entre cada 9 homens ao longo da vida desenvolverão o câncer de próstata. E 6 em cada 10 casos de próstata são diagnosticados em homens acima dos 65 anos. Então, ele também tem uma associação com a idade. Aqui, só para nessa tabelinha ali dá para a gente ver que o câncer de próstata ele ocupa ali, né, uma posição bem alta, né, é o mais prevalente. E algumas regiões concentram a maior parte desses casos. Alguns fatores de risco já são conhecidos para vários tipos de câncer, e com o câncer de próstata não seria diferente, mas história familiar de câncer, alguns fatores genéticos, a raça negra, o estilo de vida, onde trabalhadores noturnos são mais acometidos, o consumo de cigarros, alguns outros fatores de risco, como exposições a algumas substâncias, como as aminas aromáticas e outros produtos. Então, todos esses fatores já são conhecidos e a gente pode prevenir e pode controlar. Quando e como que a alimentação entra nesse controle? Então, se eu já sei que tem alguns fatores de risco, eu posso sim usar a alimentação como uma ferramenta. Tem um provérbio que fala que quando a alimentação é ruim, a medicina não funciona, e quando a alimentação é boa, a medicina não é necessária. Não diria assim, mas realmente quando a alimentação é ruim, vai impactar muito no tratamento. Vai impactar na resposta que esse paciente vai ter ao tratamento. Então, sim, a alimentação ela é base para um bom tratamento. E aí, uma perguntinha para cada um de vocês.
como é que está a sua alimentação? Então, que cada um faça uma reflexão de como está se alimentando ultimamente. As pessoas, a maioria sabe que não está se alimentando bem, mas muitas vezes ela não tem condições, não sabe como mudar. O que você come? Que tipo de alimento você come? Então, já se sabe que um dos fatores de risco é o consumo de alimentos ultraprocessados, consumo de gorduras saturadas. Tudo isso aumenta a probabilidade de aparecimento de câncer. Quanto você come? Um dos fatores de risco também é a obesidade. Então, se você come além do que você precisa, além do que você gasta, essa obesidade também vai ter impacto na sua saúde. Como você come? De que maneira você come? Você come rápido, você come devagar, você come assistindo televisão. Então, hoje a gente fala muito em Mindful Eating, que é o comer consciente, que é o estar centrado ali naquele momento, naquela hora da refeição, que vai impactar na digestão, que vai impactar na absorção desses nutrientes. Quando você come? Então, assim, qual é a frequência com que você come? A maioria das pessoas se alimenta muito mais vezes do que deveria, com uma frequência muito maior, sem necessariamente estar com fome. Onde você come, o ambiente impacta muito na questão da digestão, da absorção. Então, se você está comendo num ambiente agitado, num ambiente estressado, num ambiente que você brigou com o seu familiar, aquela comida nem vai descer bem, ela desce que nem uma pedra. Então, a digestão fica difícil, consequentemente, a absorção fica prejudicada. Com quem você come, As relações também são importantes. Se você está num ambiente, por exemplo, de trabalho, comendo com os colegas, e o ambiente é um ambiente agradável, é uma coisa. Agora você está num ambiente que você brigou com o seu colega de trabalho, ou em casa, que você acabou de ter uma discussão, ou muitas famílias aproveitam a hora das refeições para discutir. Então, já vai ter um impacto também na digestão, na absorção desses alimentos. E por que você come? Quanto realmente você come por fome? Ou é uma fome emocional? Ou é por ansiedade? Então, assim, é prestar um pouquinho de atenção nesses itens e fazer uma reflexão e ver como está a sua alimentação. Como a gente já sabe que nós temos alguns fatores de risco, a gente pode atuar para prevenir esses fatores de risco. Então, entre eles, a exclusão, o tratamento do tabagismo, controlar o peso, já sabe que a obesidade é um dos fatores de risco, reduzir o consumo de carboidratos, principalmente carboidratos simples, reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, reduzir o consumo de carnes vermelhas, reduzir produtos industrializados, evitar fast food, que normalmente são alimentos com uma densidade calórica muito grande, seja pela gordura, seja pela grande quantidade de carboidratos. Então, esses tipos de dietas, eles têm alguma associação com vários tipos de câncer, e entre eles o câncer de próstata. Então, preferir como forma de prevenção, preferir alimentos como frutas, vegetais, alimentos frescos, de preferência orgânicos, adotar uma dieta estilo a dieta do Mediterrâneo, que é uma das dietas mais estudadas e com comprovação para vários tipos de doenças, não só as doenças cardiovasculares, mas como outros tipos de doenças também. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas, não é excluir, mas evitar. Evitar os alimentos ultraprocessados, que eu já falei, evitar a exposição abusiva ao sol, praticar uma atividade física regular. Atividade física regular é aquela que se faz pelo menos 150 minutos por semana de atividade física. Cuidar da qualidade do sono, a qualidade em termos de, não só em termos de número de horas
que se dorme, mas qual horário que começa esse sono, como é que está esse sono, ele é um sono reparador, ou ele é um sono que você acorda cansada já, que você não descansou durante o período de sono, independente do número de horas que você tenha dormido. Hoje se estuda muito o ciclo circadiano, a influência dele na saúde. Então, alguns hormônios que a gente produz, eles começam a ser mais produzidos a partir do horário que anoitece e outros a partir do horário que amanhece. Quando a gente inverte esses horários, esses períodos de sono, toda aquela produção hormonal que vai regular o metabolismo, ela vai ficar prejudicada. Então, as pessoas que dormem muito tarde, elas aumentam esse período, né, de dia, digamos assim, até meia-noite, porque elas ficam com luz artificial. Então, aqueles hormônios que seriam produzidos a partir do horário que anoitece, já não são mais. Eles vão demorar muito mais para serem produzidos, para começarem a atuar. Consequentemente, os hormônios que devem começar a ser produzidos lá quando amanhece, e essa pessoa dorme até mais tarde, ela também vai perder essas horas e esses hormônios não vão atuar. Isso faz um desbalanço hormonal, uma desregularização hormonal que impacta muito na saúde. Só o fato de você dormir pouco e você dormir mal, você pode estar alterando várias questões metabólicas, inclusive aumentando de peso. Em relação à alimentação, existem algumas maneiras da gente também prevenir vários tipos de doença, inclusive essas doenças relacionadas com a saúde do homem. Então, esses fitonutrientes, eles têm alguns bioativos que eles modulam a expressão gênica. O que quer dizer isso? É a epigenética atuando na minha saúde. A genética é uma coisa que eu não tenho como mudar, né? Eu nasci com determinadas características, com determinados genes, mas a epigenética, ela vai sofrer influência do meu estilo de vida. Então, sim, eu posso estar usando alguns alimentos, alguns nutrientes para estar modificando essa epigenética. Então, entre esses nutrientes, nós temos vários já bem estudados, que são os flavonoides encontrados nas frutas vermelhas, a quercetina encontrada na cebola, na maçã e outras, o resveratrol encontrado nas cascas de uva, nas frutas vermelhas e assim por diante. Outros nutrientes que eles são colocados na alimentação em pequena quantidade, mas com uma frequência, né, diária, digamos assim, eles servem sim e eles podem ser usados para melhorar a saúde, inativando alguns genes e melhorando a nossa qualidade de vida. Então, você não precisa saber todos esses nomes, né, estudar, decorar esses nomes, mas se você tiver uma alimentação variada, com alimentos frescos, com alimentos de preferência orgânicos, você vai estar consumindo sim esses nutrientes. Estudos recentes têm mostrado que alguns desses nutrientes, eles têm um impacto na saúde masculina e na saúde da próstata, entre eles a maca peruana. A maca já foi estudada e ela é usada também para as questões de libido, as questões sexuais, principalmente, não só masculinas, mas femininas também. E hoje se sabe que a maca também ela tem uma potente ação anti-inflamatória. Então ela vai ser útil na saúde masculina. Falando um pouquinho de terapia nutricional, né? Quando é que a gente começa uma terapia nutricional? De que forma ela pode ajudar no tratamento do câncer de próstata? Então, a terapia nutricional deveria começar antes da cirurgia, né? Preparando esse paciente que vai passar por uma cirurgia para que ele consiga ter resultados melhores. Então,
muitos pacientes, eles têm desnutrição de micronutrientes, né? Desnutrição, deficiências de micronutrientes. Então, isso pode ser avaliado antes da cirurgia e ser corrigido. Esse paciente vai ter uma resposta pós-operatória muito melhor. Então, sempre a primeira via de administração de uma terapia nutricional é a via oral. Sempre que puder ser mantida essa via e assim como outras vias de administração, ela é muito importante que seja iniciada o quanto antes pós-cirúrgico. Os objetivos da terapia nutricional é melhorar a qualidade e a saúde desse paciente em seguida que ele passa por uma cirurgia. Então, ela vai otimizar para que a recuperação seja mais rápida possível, ela reduz o tempo de internação, ela também vai fazer com que esse paciente tenha respostas, né, pós-cirúrgicas melhores. Aí nós podemos entrar também com o tratamento com a imunonutrição, com o uso de alguns imunomoduladores, entre eles o ômega. O ômega que já é conhecido de muitas pessoas que já fazem uso de ômega, mas também nesse pós-cirúrgico também é importante. Nós temos alguns efeitos colaterais dos tratamentos pós-cirúrgicos, principalmente o quimioterápico, que são alguns que vão impactar na alimentação desse paciente. Por exemplo, uma das complicações é a disfagia, é a esofagite, é a xerostomia. Então, a terapia nutricional, ela entra para melhorar, para reduzir esses efeitos, né? A gente tem como modificar a consistência da dieta, a gente tem como modificar a aparência da dieta, deixar a dieta mais palatável através de uso de alguns temperos. Então, para que esse paciente consiga, né, ter apetite e consiga se alimentar da forma adequada. Alguns estudos bem recentes foram publicados em relação ao impacto da microbiota na saúde da próstata. Então, essa microbiota vai fazer com que possa ter mais ou menos inflamação nessa próstata. Então, já tem alguns tratamentos, são tratamentos experimentais, mas já começa a se falar no tratamento da microbiota para as doenças da próstata. Então, deixo aqui para vocês esse artigo que é bem recente. Depois vocês têm nas referências, vocês podem dar uma olhada, e eles falam muito a respeito da inflamação, né? Então, a atuação, né, o impacto da microbiota nesses processos de inflamação. Deixando aqui uma mensagem, né, algumas mensagens que lá antes de Cristo, 460 anos antes de Cristo, Hipócrates nos dizia que o teu alimento seja o teu melhor remédio e que o teu remédio seja o teu melhor alimento. Então está tudo junto, né? Não se pode separar as coisas. A base é a alimentação, a base é a nutrição, associada com o tratamento, associada com a medicação. A nutrição, ela não trata tudo, ela precisa também de ter esse acompanhamento, né, seja conservador, seja cirúrgico, mas se a nutrição não está boa, nada pode ser curado. Ela vai prejudicar também o prognóstico desse paciente.
A cada garfada, o seu destino está sendo traçado. Essa é uma frase que o professor Gabriel de Carvalho usa na nutrição funcional, e sim, a gente tem que pensar que as nossas escolhas alimentares vão impactar na nossa saúde, e a gente tem que começar a fazer escolhas melhores. A suplementação correta ou a medicação correta na hora errada pode ser a suplementação ou a medicação errada. Então, se a gente não escolhe o momento certo, a dosagem certa, a gente pode sim estar cometendo um erro no nosso tratamento e no nosso prognóstico. Então, vamos fazer boas escolhas. Com isso, eu agradeço a participação e deixo aqui um convite que é para o nosso passeio ciclístico que o Impros vai estar realizando agora em novembro, no próximo dia 17 de novembro. Deixo aqui o meu contato e até breve. Olá, eu me chamo Klaus, eu sou presidente do Instituto Nacional da Próstata e em parceria com o IB Saúde, o IB Social e o IB Escola, eu estou aqui hoje para fazer uma pequena palestra para vocês, falando sobre, claro, né, o tópico do mês, que é o Novembro Azul, né? E a minha palestra é sobre o homem, saúde do homem, a prevenção e a família. Por que isso? Por que eu estou trazendo esses assuntos para cá, né? Vocês já devem ter ouvido falar bastante sobre o câncer de próstata, né? Os nossos parceiros, o Dr. Marcos, a doutora Ana, falando, né, sobre aspectos preventivos, de tratamento do câncer de próstata e problemas de saúde do homem em geral. Mas nada disso adianta se tu não for procurar o atendimento médico. E eu, como homem, me coloco no teu lugar. De que forma? Eu fui criado para ser um provedor, para ser um chefe de família. Isso significa o quê? Que a sociedade me cobra que eu seja uma pessoa forte, que eu seja uma pessoa que dê conta de tudo. E isso faz com que o meu autocuidado seja muito baixo. Por quê? Porque se eu for comparar o crescimento de uma menina e a educação que uma menina recebe e o crescimento de um menino e a educação que ele recebe, são coisas totalmente opostas. Em que sentido? A menina começa a sua atividade hormonal muito mais cedo do que o homem, e é por isso que, na sua primeira menstruação, a mãe já leva a menina para a sua primeira consulta ginecológica. Os meninos não. Isso significa o quê? Que na mulher a cultura do autocuidado ela é gerada muito, mas muito cedo. Quando que o homem precisa começar a procurar o atendimento médico? 40 anos, 50 anos, quando a maior parte dos seus preconceitos já estão enraizados. E isso faz com que o homem tenha um cuidado menor, justamente na fase onde ele está tendo as suas mudanças hormonais. E é a partir disso que a família entra, e tem uma necessidade muito grande de um apoio da família para que esse homem procure o auxílio médico. Quantos de vocês já foram no urologista uma vez por ano? Eu falo urologista porque o urologista é por excelência, o médico do homem, por causa justamente das alterações que o homem sofre com o passar do tempo. Um outro assunto que eu gostaria de trazer aqui para vocês, e isso sem ter uma discussão de política, ou seja lá o que for, ou de ideologia, mas quem é o sexo frágil? Não estou falando de violência, mas poderia falar de violência. Por quê? Porque homens morrem mais de violência do que as mulheres. E isso não justifica a violência das mulheres, contra as mulheres.
Mas sim o quê? Que homens morrem mais cedo, em média 10 anos mais cedo do que as mulheres. Homens se expõem a riscos biológicos, químicos, né, e físicos maiores do que as mulheres. Quem é o sexo frágil? Quem é que precisa, né, ter o cuidado para que possa viver mais? E esse cuidado entra pela atenção que a família vai dar a ele. Por quê? Porque pela sua própria constituição social, o homem fala menos. O homem divide menos os seus problemas com a família. E normalmente quando emerge o problema, ele já é tarde. Por isso a prevenção. Eu estou falando aqui, né, para uma população fechada, né, do IB Saúde, né, IB Social, IB Educação. E isso significa o quê? Que eu tenho um alcance privilegiado até vocês. E isso é muito importante. Por quê? Para que vocês possam replicar isso. Que esta palestra que eu estou dando aqui não fique só aqui, mas que vocês possam levar também para famílias de vocês, para os seus irmãos, para os seus pais, para os seus avós. Por quê? Se eu pegar uma amostra de 8 homens, 6 desses homens estão propensos a ter câncer de próstata. Se eu for comparar com câncer de mama, a cada 10 mulheres, 6 vão ter a proporção, né, a propensão ao câncer de mama. Quem tem a maior propensão a desenvolver o câncer? O homem. E sem o cuidado necessário, sem a educação necessária, sem a prevenção necessária, esses números explodem. E aí eu posso falar de uma experiência que o Instituto da Próstata tem aqui em Porto Alegre. Porque aqui em Porto Alegre, no Instituto da Próstata, tinha um projeto para atender a fila de espera de consultas especializadas de urologia do SUS. Nós tínhamos a expectativa de atender por ano 1.200 homens. Muito bem. Esse projeto ele não vingou. Ele não vingou por seus motivos, enfim, não estou aqui para discutir esses motivos, mas para poder mostrar para vocês o seguinte. Esse projeto não vingou porque ele não tratava de toda a linha de cuidado do homem. Tratava só das biópsias. Muito bem. Aliás, desculpe, não era nem das biópsias, era das consultas. Isso significa o quê? Que esse projeto ele não aconteceu. E aí, dos 3% de homens que precisariam de uma biópsia e que realmente teriam câncer e que precisariam ser tratados para isso, eu fiquei com 1.200 homens com câncer. E aí vocês vão me perguntar, mas como assim? Tua conta está errada? Sim, porque eles não fizeram uma consulta. E isso significa o quê? Que na cabeça deles, eles continuam doentes. Quando, muitas vezes, com uma simples consulta, eles poderiam ter aliviado, né, a sua consciência, que seja. Mas o problema não é isso. O problema é que quando o homem adoece, toda a família adoece junto. Mas, convenhamos, né? Quando a gente tem uma febre, não é uma febre, né? É praticamente, né, um parto, né? E as nossas parceiras vão dizer, isso não é nada. E realmente não é nada. Mas a forma de manifestação do homem é diferente da manifestação da mulher. E isso influencia toda a família. E é por isso que a prevenção é muito, muito, muito importante. Então, esta fala que eu estou fazendo aqui é justamente para chamar vocês, para que vocês deem importância para a prevenção. Tudo bem?
Tu não tem paciência de ir lá e marcar tua consulta? Pede para tua companheira, pede para tua filha, pede para tua sobrinha. E o principal, não vai sozinho na consulta. A grande maioria dos homens, né, quando chega na hora lá que tem que entrar na sala do consultório do médico, diz, não, tu fica aqui, tu fica aqui. Não, tu precisa entrar acompanhado. Por quê? Porque mulheres absorvem mais informação do que nós homens. E isso é importante, porque tu vai sair dali e alguém vai te perguntar, tá, e aí que ele falou? Ah, não, ele não falou quase nada. E um monte de informação se perde nisso. Informação que é importante para ti, que precisa ter esta educação, porque informação é só aquilo que eu leio. Educação é o que eu vou fazer a partir daquilo que eu leio. E é isso que vai criar a cultura para que tu tenha o teu autocuidado. Eu espero que a minha fala, né, de alguma forma te toque. Porque essa é uma das, né, propostas que o Instituto Nacional da Próstata tem. Poder sensibilizar o homem ao seu autocuidado. Muito obrigado e até uma próxima.